Pessoal, uma coisa importantíssima que a gente já observa logo de cara é a incompatibilidade dos componentes do momento angular. Que é o que eu quero dizer com incompatibilidade. Quero dizer que eles são observáveis incompatíveis, que não comutam entre si, tá? A gente fala de observáveis, tá? Que são incompatíveis quando você não consegue medi-los simultaneamente. Existe uma relação de incerteza entre eles, tá? Então, eu quero, por exemplo, calcular a relação de incerteza entre Lx e Ly. Vamos usar o princípio da incerteza generalizado, né, que dizia o seguinte, que a variância de um operador A com a variância de um operador B é sempre maior ou igual a 1 sobre 2i, valor esperado do comutador entre A e B. Tudo isso ao quadrado. Então esse aqui é o princípio da incerteza generalizado. Então eu só tenho que substituir A e B por Lx e Ly, né, respectivamente, os operadores que representam Lx e Ly. Tudo bem? Bom, mas eu já sei, né, qual é o comutador Lx com Ly. É I h cortado Lz. Está lá no último vídeo. I h cortado Lz. Então eu tenho que calcular, né, o valor esperado deste comutador, I h cortado Lz. Que é basicamente I h cortado valor esperado de Lz. Certo? Mais ou menos o que está aqui, né? Então o I de cima cancela com o I que você obteve aqui. Isso daqui é igual, né? I h cortado, valor esperado de Lz. Este I de baixo cancela com este daqui. Você vai ficar com h cortado sobre 2, né? Eleva ao quadrado aqui, então todo mundo elevado ao quadrado, dá h cortado ao quadrado sobre 4, valor esperado de Lz ao quadrado. Então você tem uma expressão para as variâncias de Lx e Ly. Você tira a raiz quadrada para obter o produto dos desvios padrão, né? Sigma Lx, sigma Ly. Vai ficar raiz quadrada disso, né? H cortado sobre 2, módulo do valor esperado de Lz. Certo? Então existe uma relação de incerteza. Lx e Ly são incompatíveis entre si. Bom, se você calculasse Lx com Lz, também daria um número aqui diferente de zero. Então também seriam incompatíveis. Certo? Como conclusão, a gente descobre, né, que eu não consigo medir Lx, Ly e Lz simultaneamente, porque todos eles são incompatíveis. Tem uma relação de incerteza entre eles. Deu para entender, gente? Né? Se eu tentar medir Lx, Ly e Lz, eu vou obter baixa precisão em pelo menos um deles. Certo? Pelo menos dois deles, na verdade, porque você tem relações de incerteza entre cada dois, né? Entre cada duas coordenadas, Lx com Ly, Lx com Lz, Ly com Lz. Então eu só consigo medir um com precisão, se eu quiser, né? Escolho um. Os outros dois vão ficar com uma alta incerteza. E além disso, pessoal, o que significa, né? Se eu quiser medir o módulo e o módulo do momento angular e a sua direção no espaço, eu não consigo, né? Porque vamos dizer que eu queira medir, perdão, gente, pelo gaguejo. Vamos supor que eu queira medir o momento angular vetorial, né? Que é uma grandeza vetorial. Ela tem uma direção, módulo e sentido, né? Então eu tenho que medir, por exemplo, eu teria que medir para conseguir este momento angular todo mundo, o Lx, o Ly e o Lz, se eu quiser saber tudo sobre o momento angular, né? Todas as componentes, Lx, Ly e Lz. E acabamos de descobrir que não dá. Você não consegue. Existem relações de incerteza entre as componentes aqui do momento angular. Portanto, né, eu não consigo medir simultaneamente a direção e o módulo do momento angular. Se eu meço o módulo, eu não sei a direção, ou sei com uma precisão muito baixa. Já se eu sei a direção, eu não posso dizer qual é o módulo com alta precisão, né? Porque tem sempre relações de incerteza entre as coordenadas Lx, Ly e Lz. Tá bom, gente? E além disso, uma outra coisa muito importante é que estes operadores, né, Lx e Ly, né? Faltou um chapeuzinho aqui. Lx e Ly e Lz também, né? Não têm o mesmo conjunto de autoestados. Se eles não comutam entre si, eles não têm o mesmo conjunto de autoestados. Eu fiz isso em um vídeo que corresponde a este exercício aqui, o 23 da lista 2.
tá? Se dois operadores não comutam, como é o caso do LX com LY, LX com LZ, etc., eles não comutam, né? Se o comutador não é zero, se é diferente de zero, eles não têm o mesmo conjunto de autofunções ou autoestados. Certo, gente? Então a gente sabe disso, tá? LX e LY têm diferentes conjuntos de autoestados, eles não comutam entre si. A mesma coisa vale para LY e LZ, né? E LZ com LX. Certo, gente? Então, por este vídeo é isso aqui. Na sequência, a gente vai obter mais e mais informações sobre o momento angular quantizado, tá? Então, segure seu momento angular que eu já volto. Até daqui a pouco, pessoal.